Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um programa Impulsão Digital da Kenas Marketing Digital, tá? Meu nome é Maciel Eustáquio e hoje aqui com a gente vou apresentar para vocês o Matheus Castro, tá? E o Matheus Emboava. Eles são fundadores da empresa Camalion, que é uma empresa... Não, vou deixar a surpresa, esses dois aqui são os loucos que pediram conta de onde trabalhavam, ganhavam milhões, brincadeira, ganhavam uma vida confortável, de CLT estabilizado, largaram tudo para montar a empresa Camalion, tá? Pessoal, boa tarde, por favor, fala um pouquinho de vocês. Boa tarde, prazer, sou, como o Maciel falou, um dos fundadores da Camalion e a gente literalmente largou tudo para um propósito maior, que é facilitar a vida dos empreendedores e das pessoas a encontrarem o melhor software para o seu negócio. Bom, como o Matheus mesmo disse, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. Realmente, a gente é louco, saiu de uma zona de conforto realmente, para lutar por um propósito e ajudar o mercado B2B nesse processo de transformação digital. Isso, eu agradeço aí você ter aceitado o convite. Então, gente, como vocês já sabem, o programa de Impulsão Digital, ele veio aqui para falar de marketing digital, tecnologia e inovação, tá? E lógico, tendências de mercado e por aí vai. E hoje, a Camalion aqui está para falar para vocês sobre ferramentas de marketing digital. Eu tenho aqui um estudo, tá, feito pela empresa McKinsey & Company, tá, em parceria com a Associação Brasileira de Anunciantes, falando que 80% das empresas aqui no Brasil estão nos estágios iniciais do marketing digital. Ou seja, pessoal, por que esse número está tão alto? 80% é um número alto, não é? É um número alto e assim, acho que o ponto mais importante para a gente avaliar é a questão do sucesso dessas pessoas. Você pega um estágio inicial, mas elas estão crescendo, elas estão evoluindo ou elas estão estagnadas? Uma coisa que eu vejo com relação a marketing digital, e aí quando a gente amplia até para a empresa como um todo, é a capacidade do gestor ou da empresa em si em alinhar 3 pilares, que é pessoas, processos e as tecnologias. Quando a gente fala de pessoas, literalmente elas precisam comprar o marketing digital, ou ela precisa comprar o propósito daquilo. E não é simplesmente o propósito da empresa, é o propósito desde você falar assim, eu vou fazer uma campanha numa mídia social, eu vou fazer uma ação de marketing nesse formato. Essas pessoas elas foram capacitadas, elas buscaram benchmark lá dentro do mercado, entenderam como que ele funciona, qual que é o dinamismo daquela mídia antes de fazer. Acho que, ou seja, se planejaram para aquilo. Acho que esse é um primeiro passo que eu vejo que o pessoal está em fase inicial e às vezes a ansiedade também faz ela querer ir para o final. Entendi. Aí ela vê a mídia ou vê a tecnologia que ela quer contratar, que é um pouco do nosso mundo, e aí às vezes ela se perde. Entendi. E tem alguns dados bem interessantes, por exemplo, como o da própria IDC, né? Que ela diz que até 60% das empresas elas já terão estruturados o processo de transformação digital até 2020. E pela Exame, que o mercado de marketing digital ele tende a crescer 12% até 2021. Então, independente do número hoje de 80% das empresas ainda não terem realizado o processo da transformação digital ou do marketing digital como um todo, existe uma perspectiva muito grande para os próximos 2, 3 anos desse processo acontecer. Então existe um movimento muito forte das empresas, seja elas por vontade própria ou seja elas por o mercado estar forçando ela a fazer esse processo. Então nos próximos 2, 3 anos a gente tem aí muita coisa boa. O mercado influencia bastante, né? Influencia muito no resultado. Pode falar. Acho que a questão do mercado, por que o mercado influencia e ele influencia desde a pequena até a grande empresa? Porque você como consumidor, quando você tem uma experiência com uma empresa, independente do tamanho dela, do porte dela, você está preocupado com o que ela está resolvendo de problema para você. Então, se você está sendo atendido por uma empresa grande, por uma empresa pequena ou por qualquer empresa, você tem uma expectativa. E aí quando você tem uma experiência muito diferente em uma empresa, você tende a projetar aquilo em todas as suas experiências. E aí às vezes acaba tendo a frustração. E a transformação digital, como o Matheus falou, que é algo que está acelerando e não está permitindo um retrocesso, ela já é
A transformação digital nas empresas, ela veio porque ela precisa de mais agilidade, ela precisa de eficiência nos processos, ela precisa de eficiência na entrega de valor para o usuário, mas é porque eu vejo que o usuário, ele definiu um padrão ali de uma expectativa, e isso eu falo de qualquer segmento, de qualquer tipo de serviço, e ele reproduz, ele projeta aquilo em todas as outras empresas. Então isso está fazendo o mercado acelerar. Não dá para resolver o problema em minutos em uma e demorar horas para resolver em outra. Entendi. E interessante você ter falado isso, Imbalva, porque é o seguinte, esse mesmo estudo aí feito aí pela Associação Brasileira de Anunciantes, ele também fala assim que, como você já tinha apontado, né, que a parte de planejamento dificulta bastante, mas ele fala também assim que a escolha de ferramentas básicas atrapalha essa fase inicial das empresas, né? O que seriam essas ferramentas básicas, assim, na visão de vocês? Qual que é um dos pontos que a gente nota muito depois que a gente fundou a Camalion e começou a ter relacionamento com usuários na base, tá? Quando a empresa, os profissionais da empresa, eles entendem muito do seu negócio. Desenham até muitas vezes o processo do seu negócio, sabem exatamente o que eles precisam. Mas quando eles vão procurar no mercado as ferramentas para conseguir dar match com a necessidade interna, muitas vezes ele não consegue entender qual é o melhor software que vai atender exatamente aquela demanda. Uhum. E uma das situações é não conhecer exatamente os softwares disponíveis no mercado e conhecer quais são as funcionalidades que ele tem para atender exatamente a necessidade do seu negócio. Então existe ainda uma falta de conhecimento dos profissionais sobre o leque de opções de softwares disponíveis dentro das suas vertentes para conseguir qual atende melhor a sua necessidade. E é exatamente nesse aspecto que a gente atua. E como é que a Camalion ela pode ajudar e como é que ela resolve esse problema? Isso é bem interessante, mas a gente já de falar o como, acho que é o porquê que a gente faz isso. Perfeito. Que é, quando a gente decidiu, como você falou no começo, sair da nossa zona de conforto e empreender, a gente tinha um problema muito sério de encontrar as ferramentas. Isso porque nós éramos do mercado, estávamos muito inseridos no mercado. E fazer essa conexão entre o meu problema e a solução, muitas pessoas às vezes não sabem o que é uma gestão do cliente ser transformada num CRM, nomenclatura de mercado. Então quando você fala assim, eu preciso encontrar o software, a gente pensou desde o começo, para contextualizar quem não conhece a Camalion. Camalion você consegue entrar na plataforma de forma muito simples, você consegue identificar o software que você precisa. Então eu preciso de uma plataforma de automação de marketing, porque eu quero melhorar o meu inbound marketing, eu quero melhorar o relacionamento com os meus clientes. Você vai conseguir conhecer as opções, porque o primeiro passo para você tomar uma melhor decisão é você entender todas as opções que você tem na mesa. Depois disso, você vai precisar entender a diferença entre cada uma delas. Uhum. E a partir disso você vai olhar uma opinião de um cliente, porque a Camalion também capta reviews de softwares. Legal. E um ponto importante de se falar às vezes a gente tem muito foco de falar, eu preciso ler uma review, eu preciso ler uma avaliação de alguém. Só para o que seria o review? O review é você falar a sua avaliação sobre um produto. Então existem alguns pilares que a gente analisa dentro da Camalion, pega os pontos positivos e os pontos negativos da experiência daquele usuário. Então tem outras pessoas que já utilizaram aquela plataforma que compartilham a experiência delas dentro da Camalion. Exato. Esse é o principal ponto. Que legal. Como a gente criou um processo da jornada do usuário para entender como aquele software funciona, desde lá do vídeo, a ficha técnica exatamente com todas as funcionalidades que aquele produto tem. Ele pode comparar até 4 produtos para entender quais são as diferenças entre eles, mas também entender a opinião de usuários que já utilizam, saber como que é a experiência daquele usuário dentro daquele produto hoje. Então ele vai conseguir analisar suporte, usabilidade, qualidade, o que mais gostou, o que menos gostou, se recomendaria aquele produto, para realmente conseguir qualificar a tomada de decisão do usuário e de ter uma plataforma agnóstica, né? Que a Camalion é uma plataforma neutra. Entendi. Eu capto, valido a avaliação, a review daquele usuário e apresento aquilo para novos usuários para entender não só a parte técnica, mas a parte qualitativa. Como que é a experiência dos usuários que hoje utilizam aquele produto? Eu acho que isso gera bastante segurança para a base de usuários que olham hoje na Camalion tomar uma decisão de um software. Entendi. Então assim, para ficar bem contextualizado, né? Então eu estou montando uma empresa, uma startup, enfim. Qual é o primeiro passo que eu preciso fazer para escolher a melhor ferramenta
para eu trabalhar? Você precisa olhar para você. Esse é o primeiro passo. O pessoal fala assim, poxa, vocês ajudam a escolher tecnologia e a primeira coisa que você fala é pessoas. É interessante pessoas. isso que você acabou de falar. Por quê? Você precisa entender se você já chegou no nível de maturidade, que a gente diz, para tomar a melhor decisão. Então, o que eu recomendo? A leitura de blogs parece ser uma coisa simples, mas leia conteúdos, busque benchmarks no mercado. O que as pessoas estão fazendo que está dando certo? Vem fazendo. Comece converse com as pessoas. Entenda, capte o máximo de informações possíveis. Depois que você captar todas essas informações, aí você literalmente estruturou o pilar pessoas. Aí você pega todo esse conhecimento, você leva para dentro de casa e entende como é que funciona o seu processo. Isso você pode ser uma startup ou uma empresa gigante. Como aquilo é feito? Não existe receita de bolo, né? Não, cada um. Por isso que eu falo que a pessoa é muito importante. Entendi. E não só o gestor. As pessoas que vão utilizar o software também são importantes, porque se as pessoas não comprarem literalmente o uso da tecnologia e entender o porquê que aquele processo foi desenhado, elas não conseguem ver valor na utilização do software. E aí você acaba tendo um software que você não tem tanta relevância. E aí depois de você estruturar pessoas, o processo, aí sim você vai ter condições de saber a diferença de cada funcionalidade, o tipo de opinião que você tem que olhar dentro da tua própria ferramenta, o que vai realmente fazer diferença. Eu tenho pouco tempo, eu tenho muito tempo, eu tenho um time, eu não tenho. Entendi. Aquele software tem uma versão gratuita, ele tem uma versão para teste, faz sentido eu testar antes de comprar? Óbvio. É exatamente esse ponto, porque assim, o que valida muito isso é que dentro da Camaleon hoje a gente abriu um canal de comunicação com os nossos usuários. Então a pessoa, quando ela entra lá, a gente tem especialistas online para entender qual é a necessidade do usuário e poder dar orientação. Eu não indico software, mas eu entendo qual é a necessidade dele para dar um direcionamento para onde que ele deve olhar. Esse é um primeiro ponto que a gente faz, que eu acho muito importante. E isso está dando para a gente muito feedback, bastante insight. Quando a gente fala dos dados e isso entra um pouco na realidade, é que muitos tem usuários que eles entram e falam assim, olha, eu quero uma plataforma de chatbot. Aí quando a gente vai entender exatamente a necessidade, a pessoa acha que o chatbot é só implantar e ele vai ter uma inteligência artificial que já vai começar a funcionar, que vai resolver o problema da empresa. Tem que alimentar ele, né, com a informação. Poxa, tem todo um trabalho, todo um processo a ser feito, porque o chatbot não trabalha sozinho. E isso para N outras plataformas. Então uma das coisas que eu recomendo muito para uma empresa que está começando é procure soluções, versões gratuitas, que possuem teste grátis, que sejam nacionais, que tenham suporte, analisem essa condição e estudem muito essa informação. Eu vou aproveitar o seu gancho aí de ferramentas gratuitas, né? E assim, é possível ter bons resultados com ferramentas gratuitas? Com certeza. Principalmente quando a gente olha, a gente vem do ecossistema de startup, né? Então a gente está dentro desse ecossistema, convivendo com outras startups. E uma das orientações que a gente sempre faz quando senta com startups para conversar é exatamente isso, porque ferramentas gratuitas, elas normalmente geram um pool de funcionalidades, e muitas vezes até todas, mas limitada no volume que você utiliza essas funcionalidades. Então você consegue entender, você consegue desenhar processo, você consegue colocar ela para funcionar e fazer com que o seu processo, os seus profissionais e a tecnologia amadureça e cresça junto contigo, até chegar ao ponto de, por exemplo, contratar e começar a escalar esse volume. Entendi. Eu tenho um outro dado aqui, segundo uma pesquisa feita pela Gartner, em questões de investimentos na área de tecnologia de informação, que a gente pode colocar essas ferramentas como investimento de tecnologia de informação, não só de marketing digital, o investimento mundial, né, até o final desse ano, ele vai chegar a 3,8 trilhões de dólares, né, que é uma alta aí de 3,2% em relação a 2018. Então, assim, no mercado brasileiro, isso também está se repetindo? Vocês acreditam que o mercado brasileiro está acompanhando esse crescimento ou ainda está meio que engatinhando? Muito pelo contrário, ele está crescendo. Inclusive no momento de recesso mundial, foi em 2018, se eu não me engano, enquanto o mercado mundial ele deu um retrocesso, o Brasil não. Ele não teve retrocesso, ele é o maior consumidor de tecnologia da América Latina. Legal. Mais de 38 bilhões de dólares, isso crescendo. De empresas de tecnologia, para você ter uma ideia, cresce 6% ao ano. Quantidade de novas empresas vinculadas à área de tecnologia, tanto ela a parte de serviços, quanto a parte de hardware, quanto a parte de software.
e ela vem crescendo muito. Então tem vários segmentos, vários setores ou várias categorias de software que no Brasil não tinha, que normalmente era predominantemente plataformas americanas, de outros países, que já possuem tecnologias brasileiras tomando mercado com tanta qualidade quanto as plataformas americanas. Então o Brasil ele está numa força muito grande nesse sentido, e a tendência dos próximos 2 anos é crescer ainda mais. E assim, o que acho que é uma mensagem interessante para ficar para quem está assistindo ou ouvindo é: dá para fazer direito com ferramentas gratuitas dentro do Brasil, com estrutura, fazer certo. Você só precisa literalmente pegar tudo isso que está rolando no mercado, entender o que está acontecendo e trazer para dentro do seu negócio. Dá para fazer. Precisa só pensar no como e colocar em ordem, assim. Eu ia perguntar agora, a gente já sabe qual é o primeiro passo, eu ia perguntar qual é o segundo passo. Pelo que já ficou bem claro, o segundo passo então é acessar a Camalion, ver quais são os softwares que tem lá, entender a necessidade e depois pesquisar sobre aquilo. A Camalion tem todas as respostas tem vários. Quantos softwares tem cadastrados lá? Pouco mais de 300 hoje. Pouco mais de 300 softwares cadastrados. Aí avalio qual é a melhor solução para o meu negócio e faço a implementação. E de novo, comece por você. Parece que é óbvio, mas às vezes pular o primeiro passo e o segundo passo de processos, e não é processo, desenhar o processo literalmente num papel ou em qualquer software de processo. É entender literalmente a dinâmica do seu dia. Quando a gente fala de processos, é ter isso mapeado, melhor, mas entender a dinâmica. Por que você está contratando aquilo e o que você espera? Porque uma outra linha que é muito importante é mensurar. Se você só contrata, só pensa, eu preciso mais, quando você vai ver, você está na 5ª rodada de troca de software ou pensando em outras alternativas e você nem mensurou o primeiro. Então, dá tempo também para o software performar. E aproveitando sua deixa, a Camalion ela é uma plataforma 100% colaborativa. Todo o desenho dela, todo o desenvolvimento dela, ela foi muito bem elaborada pela ótica do usuário, pela ótica dos profissionais, dos especialistas. Tem algum custo para o empreendedor que usa a Camalion? Não, ela é 100% gratuita, e exatamente por isso, porque nós somos uma plataforma neutra, como a gente diz aí, uma plataforma bandeira branca, que está realmente para ajudar os profissionais do mercado. Esse é o nosso principal objetivo. Então, ouvir a opinião dos usuários, conseguir coletar o feedback e as experiências deles, não só de uso, mas da experiência da própria plataforma da Camalion, vai sempre fazer com que a gente consiga melhorar ainda mais a experiência e entregar uma proposta de valor melhor ainda para cada usuário que utiliza hoje a nossa plataforma. Não tem mais desculpa para errar com software. Entendi, gente. Entendi. Bom, vou finalizando por aqui o programa, gente. Agradeço novamente aí a participação de vocês. Pessoal, conheça o site da Camalion, camalion.com.br. São mais de 300 softwares cadastrados lá. Tem reviews, né? Ou seja, outras pessoas que já usaram o software, compartilha a experiência que elas tiveram com aquela ferramenta que talvez você esteja procurando agora. Acesse o site da Camalion lá e não tenha mais desculpas, ok? Gente, obrigado de novo pela participação de vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço.